Olá, eu sou a Carol Souza e hoje eu vou contar para vocês a história de como eu transformei a minha vida de vendedora de plano de celular para uma designer de sobrancelha que fatura 20k por mês. E é uma história, né, porque não tem como eu contar a minha transformação sem contar a, a pessoa que eu era, o que eu mudei como pessoa que me levou a ter esse resultado e essa transformação na minha vida. E não quer dizer que as mudanças que eu fiz, elas são certas ou que elas sejam erradas, mas foram transformações que aconteceram comigo e que podem motivar muitas mulheres que talvez vejam esse vídeo a mudar a sua vida e a encontrar realmente o seu sucesso, a sua independência e o seu verdadeiro caminho, o seu propósito de vida, né? E a minha história, ela começou como a de muitas pessoas que se superam, que foi uma criança que não tinha pai, que cresceu com a mãe. A minha mãe, ela, ela me criou praticamente sozinha e ela era muito jovem, então ela teve que aprender a vida e aprender a criar uma criança. E entre um casamento frustrado e outro, a gente passou por bastante dificuldade quando eu era criança, né? Eu sempre tive ali junto com ela e a gente sempre ali. E ela sempre tentando me criar e muitas vezes conseguia, muitas vezes não conseguia da maneira como ela gostaria. A gente chegou a passar muita dificuldade no início da minha vida. Chegaram dias de a gente não ter o básico em casa e não ter alimentação e a gente tinha uma rede de apoio boa, que eram os meus avós, e que eles, por mais que deixassem ela se virar, né, se virar comigo, eles nunca deixaram que faltasse realmente nada pra gente. E, e assim foi a minha história. Realmente a gente tinha uma superação diária, que era minha mãe conseguir vencer na vida e criar uma criança sozinha. E não foi fácil, mas foi muito importante para a minha história, para o meu começo e para que eu conseguisse olhar para trás hoje e ver o tanto de transformação que aconteceu na minha vida, na nossa vida, e como isso é realmente glorioso, isso é maravilhoso. E quando eu era criança ainda, eu me lembro muito que a gente. Uma das principais coisas que talvez a minha mãe tenha feito por mim, que tenha sido determinante no momento que eu cheguei, no sucesso que eu consegui atingir, foi que eu não cheguei a estudar nas escolas de bairro do bairro que eu morava realmente na periferia, num dos bairros mais pobres, mais com ensino de qualidade inferior e tal. E uma das coisas que a minha mãe fez por mim, que realmente possa ter mudado a minha vida, talvez tenha sido me matriculado no centro da cidade. E isso fazia com que ela tivesse aí todo um desgaste de acordar cedo, levar, né? Muitas vezes eu ia com meu avô, levantava às 6 da manhã e já montava ali no ônibus junto com meu avô, que ele fazia a linha dos estudantes, levava os estudantes para a escola e eu já era a primeira, que eu já ia com ele, pegava uma carona. E eu falo que isso foi talvez o diferencial da minha vida, porque eu comecei a ver um mundo que eu não conhecia. Não que o estudo da escola fosse surpreendente ou que eu tivesse aprendido lá coisas que eu não aprenderia na escola do bairro que eu morava, mas a oportunidade de ter conhecido pessoas que tinham uma vida muito diferente da minha, que eram as meninas ali da minha idade que eram filhas de médico, que eram filhas de funcionário público, de empresário, todas elas tinham uma condição de vida muito diferente da minha. E eu comecei a descobrir um universo que talvez eu nunca tivesse conhecido se eu tivesse estudado ali onde eu estudei. E esse foi talvez uma das grandes coisas que a minha mãe tenha feito para mim, né, que me ajudou a chegar onde eu estou e descobrir coisas que talvez eu não tivesse descoberto. E, e foi realmente muito. Quando a gente olha para trás, eu vejo a vida que eu tenho hoje, eu vejo a vida quando eu era criança, realmente eu passava muita dificuldade. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe finalmente conseguiu construir uma casa e a gente morava no fundo da casa dos meus avós, que tinha um terreno grande
e ela construiu uma casinha de placa. Então a gente morava assim de forma muito humilde. Não tinha nada nem perto daquilo que eu via na casa das minhas amigas. Eu não tinha um ventilador. A gente, nos dias de calor, eu deitava no chão, que era o lugar mais fresco que tinha para se deitar. Então foi uma vida de muita humildade, mas que eu comecei a ver, né, quando eu comecei a estudar, que tinha um mundo lá fora diferente. É como se eu estivesse abrindo meus olhos para um outro universo, para uma outra realidade. E quando eu tinha 15 anos, eu tava já assim num ponto que eu queria muito trabalhar, eu queria muito saber o que a vida tinha para oferecer, eu queria muito começar as minhas conquistas. E aí com 15 anos eu consegui o meu primeiro trabalho registrado, carteira assinada e tudo mais, e fui trabalhar na recepção de um clube daqui da minha cidade. E lá foi uma outra oportunidade que eu tive de ter contato com pessoas que tinham um nível de vida muito diferente do meu, que eram pessoas que tinham um conforto, que tinham uma qualidade de vida que eu nunca imaginava conhecer. E isso realmente foi um grande marco na minha vida. Essa experiência, o trabalho em si era um trabalho simples, mas a experiência que eu tinha em conviver com aquelas pessoas realmente foi algo que me fez olhar o mundo com outros olhos. E também era muito complicado, eu tinha só 15 anos, não tinha como ir nem vir. A minha mãe levantava, a gente levantava às 5 horas da manhã, porque eu entrava às 6 na academia, e ela me levava todo dia e buscava, e era aquela loucura, mas a gente sabia que aquilo estava fazendo a diferença na nossa vida, e eu nem imaginava o porquê. Talvez eu pensasse naquele momento que o salário que eu ganhava estava fazendo alguma diferença, mas não. Aquela experiência ali com aquelas pessoas realmente estava me abrindo os horizontes. E ali eu trabalhei por 3 anos naquela academia, conhecendo essas pessoas, até que um dia um dos sócios do clube me levou para trabalhar com ele, e eu fiquei 6 meses trabalhando no escritório, conhecendo mais pessoas, e até que eu vi que não era muito a minha praia, começou a não dar muito certo, e eu arrumei um outro emprego e fui trabalhar como vendedora de planos de celular. E eu tinha mais ou menos aí uns 18 anos de idade, e comecei ali a aprender uma das profissões, das profissões e das atividades mais valiosas que eu trago na minha vida até hoje. Eu aprendi a ser vendedora, eu aprendi a vender. E eu sei hoje o valor que isso tem para minha vida e a grande oportunidade que eu tive ali aprendendo a ser vendedora. E ali, quanto mais eu aprendia, quanto mais eu vendia, quanto mais eu tinha oportunidade, mais dinheiro eu ganhava. E chegou um ponto, alguns anos, né, depois trabalhando com isso, vendendo realmente plano de celular, telefone e tudo mais, eu comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar na minha vida sem ter uma formação, né? Porque eu fiz o ensino médio e não fui para a faculdade. E as minhas amigas que eu tinha, meu círculo de amizade, eram pessoas que fizeram faculdade, que tinham, né, buscavam uma formação acadêmica. Então eu achava que para que eu ganhasse dinheiro, eu teria que ter feito também uma faculdade. E quando eu comecei a trabalhar ali, vender o celular e vender o plano e foi indo, eu comecei a perceber que aquilo ali eu conseguia ganhar muito dinheiro, talvez mais do que elas depois de formada. E aquilo ali foi bom, e eu costumo dizer que foi a minha salvação e a minha penitência. Foi a minha salvação porque eu realizei coisas que eu achava inatingíveis. Eu fiz uma festa de casamento, era uma coisa que talvez eu tivesse ido poucas vezes numa festa de casamento. E eu consegui fazer a minha. Junto com meu marido, a gente conseguiu fazer uma festa de casamento. A gente reformou a nossa casa. Eu tive ali muitas coisas. A gente conquistou ali muitas coisas que eu nunca imaginava para minha vida. E eu falo que foi a minha penitência porque quanto mais eu ganhava dinheiro ali, mais eu era cobrada, mais eu tinha que dar resultado.
E aquilo ali foi me gerando uma ansiedade muito grande, porque a cobrança era intensa, era forte, tanto externa quanto interna. Eu queria ser cada vez melhor e eu era cobrada para ser cada vez melhor, para reproduzir cada vez mais. E eu sabia que se eu saísse dali, com a formação que eu tinha, com a experiência que eu tinha, eu não conseguiria um outro emprego que eu ganhasse o que eu ganhava ali. E ali eu fui levando, até que chegou um ponto onde eu tava com meu casamento marcado. Eu ia casar em dia 24 de março de 2012. E eu sabia que eu queria uma vida nova e que eu precisava mudar a minha vida e que eu não ia conseguir aquela pressão ali por muito mais tempo. E aí eu decidi buscar alguma coisa que, assim como ali trabalhando na Claro, dependesse de mim. Porque se eu fosse trabalhar para uma outra pessoa, se eu fosse trabalhar para alguém, eu talvez não, o meu feito não estivesse na minha mão, o meu ganho não estivesse na minha mão. E ali trabalhando com o celular, o diferencial era esse. Quanto mais eu fazia, mais eu ganhava. E eu queria encontrar alguma coisa que eu conseguisse fazer dessa forma também. E aí eu não tinha, né, conhecimento com nada. Não tinha conhecimento com nada, e aí eu fui trabalhar, buscar uma coisa e outra, cabelo, unha, alguma coisa que eu tivesse afinidade. E uma das vezes que eu fui fazer a minha sobrancelha, eu tive muita dificuldade de conseguir marcar um horário. Tinha uma moça específica que ela era muito boa, todo mundo que trabalhava lá comigo ia. E ela era muito boa e era muito difícil conseguir horário com ela. E quando eu ia lá fazer a sobrancelha, eu ficava o meu horário de almoço inteiro esperando para ser atendida, porque ela marcava o horário e não conseguia me atender de tanta gente que entrava e saía. E aí, naquela insatisfação, eu comecei a ver aquilo ali, eu falei, tá aí uma oportunidade. Eu vou fazer um curso de sobrancelha. E aí eu fui, fiz, procurei aqui e dali, encontrei onde tinha curso e falei assim, não, agora eu faço curso, saio do curso e vou tentar trabalhar com isso. E eu fiz o curso, terminei o curso e saí morrendo de medo. Talvez eu tivesse mais confiança de que eu poderia trabalhar com aquilo antes do que depois do curso. Só que eu não me dei por vencida. Eu sabia que eu precisava sair daquilo ali, que eu precisava começar realmente um novo caminho e que eu precisava que isso dependesse de mim. E então eu persisti. Eu falei, eu vou aprender a mexer com isso, eu vou aprender a fazer sobrancelha e eu também quero ser boa tanto quanto aquela moça. E aí assim foi. Fiz um outro curso, até que um dia eu pedi uma folga para poder fazer um curso. E o meu chefe, a gente tinha banco de horas, eu tinha muitas horas, e eu falei para ele, eu quero uma hora, um dia de folga de tal dia para poder fazer um curso. E ele falou, mas por que você quer essa folga? Eu falei, eu quero fazer um curso e é nessa data. E aí ele me negou essa folga. Ele me negou essa folga, mesmo eu tendo direito, banco de horas, ele me negou. E aquilo aí pra mim foi a gota d'água. Eu percebi que enquanto eu estivesse ali, eu não ia ter reconhecimento, eu não ia me realizar como profissional, eu não tinha como continuar lá. E aí eu fiz um acordo, né? Falei pra eles que eu queria sair, que a empresa já não me realizava mais, de que eu não ia conseguir mais produzir o que eles precisassem, que eu deixava meu cargo à disposição, realmente porque eu queria sair. E na minha cabeça eu sabia que quando eu saísse ali daquele emprego, que eu ganhava muito bem, recém-casada, trabalhando desde os 15 anos, lá eu já tinha 24, que eu não ia conseguir ficar sem trabalhar. E quando eu pedi ali aquele acordo, eu dei pra mim, como profissional, um prazo de 6 meses, que era o tempo do seguro, né, do acordo, para que eu me tornasse realmente uma profissional. E foi assim. Eu, depois de muito conversar, de pedir, deles tentarem converter e tal, eu consegui sair, né, eu consegui que eles me demitissem.
E aí era eu e Deus, era eu e eu tinha que fazer dar certo. Eu tinha aquele período ali que eu recebia o aviso o seguro-desemprego, e eu tinha que fazer dar certo. E assim foi. Eu busquei uma amiga minha, que eu tinha daquela época de escola ainda, que trabalhava com manicure. E aí ela falou, vem trabalhar aqui comigo, que eu vou te apresentando para as minhas clientes e tal, e quem sabe você consegue, né, fazer uma clientela. E eu sabia que eu não tinha muita opção, até tinha montado lá na casa da minha mãe, que a minha mãe morava, né, naquela época ela já tinha saído lá da periferia e tinha ido morar melhor. Eu montei um espaço lá no quarto que eu dormia, depois de casada. Eu mudei pra minha casa e eu fui lá pro quarto peguei o quarto que eu tinha na casa da minha mãe e fiz uma salinha. Mas eu sabia que ali eu não tinha cliente, eu não ia ter de onde brotar cliente. Então eu fui trabalhar com essa minha amiga que morava dentro da casa, trabalhava dentro da casa dela, num quartinho minúsculo, 2x2 ali, era eu, ela, cliente dela, e eu ali o dia todo vendo o que virava. E assim foi. Só que eu tava ali todos os dias, cumprimentando as clientes, oferecendo, tentando conquistar de alguma maneira. E elas foram se abrindo para mim, né? Foram dando uma oportunidade, uma, outra, até que ali eu comecei realmente os meus primeiros atendimentos dentro daquela salinha ali minúscula, um calor danado. E ali eu comecei os meus primeiros atendimentos. E aí eu comecei a colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido nos cursos, e com muito medo, com muita insegurança, mas eu sabia que eu tinha um prazo para aquilo dar certo. E eu continuei firme, né? Muitas vezes eu não acreditava aqui dentro, mas eu tava ali mostrando para todo mundo que eu sabia o que eu tava fazendo, tava tudo sob controle. E assim foi. E aí eu percebi que aquele lugar, aquele ambiente que eu tava trabalhando ali com a minha amiga ali dentro daquele quartinho dela, não era um ambiente onde eu conseguiria aumentar meu horizonte, né? Oferecer para as clientes o que eu queria. E aí eu, depois de muita conversa com ela, eu consegui tirar ela de dentro daquele quartinho e falei, vamos alugar um lugar, vamos meter a cara e alugar um lugar. E aí, em dezembro, né, de 2012, eu, junto com ela, a gente abriu um espaço, e no dia 6 de janeiro de 2013 a gente começou a trabalhar profissionalmente, de porta para rua, com uma sala. E aí eu decorei a minha sala do jeito que eu podia ali, mas com adesivo em parede, com recepção, e aquilo ali pra mim foi realmente um sonho. Talvez de todas as coisas que eu construí depois disso, essa foi a maior realização de todas. E foi muito bom, foi muito legal. Conforme a gente estava ali bem localizado, com uma sala estruturada, foram aparecendo novas clientes, novas pessoas foram chegando, conhecendo e ficando. E aí eu fui desenvolvendo as minhas técnicas de atendimento, desenvolvendo a minha técnica de serviço, e eu fui vendo que em 6 meses, um ano depois que eu tinha deixado o meu emprego, eu tinha conseguido uma nova renda, eu conseguia colocar dinheiro em casa, eu conseguia pagar as minhas contas, mesmo eu tendo deixado o meu emprego fixo. E isso para mim foi a maior conquista da minha vida, talvez uma das maiores conquistas que eu tive na minha vida como pessoa. E ali foi. E aí eu comecei, né, depois de um tempo, ficar desconfortável. Eu falei, não, eu preciso ter um título, né? Eu sou o quê? Design de sobrancelha? Como é que quando eu ia, por exemplo, abrir um crediário numa loja, qual que é a tua profissão? Design de sobrancelha? Aquilo me incomodava. Eu falei, não, eu preciso, né, ter um título ali. E aí eu fui fazer uma das primeiras, não vou falar o nome que eu pensei, mas foi uma das coisas que eu fiz que eu talvez não tivesse tido que ter feito. Eu fui, me inscrevi num curso de estética, e eu fui fazer estética porque eu queria o título de esteticista. Eu achava que aquele título ele ia fazer a diferença na minha vida. Eu já ganhava dinheiro, eu já tinha cliente, eu já tinha o meu espaço, mas eu sentia falta do título. E aí eu fui, amarguei ali talvez 1 ano e 8 meses, estudando de segunda a quinta, das 7 da noite às 10 horas da noite, recém-casada,
E toda noite eu estava fora de casa ali estudando para ser uma esteticista. E isso foi bom. Foi bom porque eu aprendi que eu não precisava de nada daquilo. E talvez se eu não tivesse feito aquele caminho, aquele trajeto, eu não tivesse descoberto que eu teria ficado com aquela insatisfação. E eu fiz aquele curso longo, difícil, cansativo, trabalhava até às 7, chegava atrasada no curso, levava a bronca da professora por chegar atrasada, perdi a primeira aula. Mas eu concluí o curso. Com muita dificuldade eu concluí o curso. E aí quando eu concluí o curso, eu falei, agora eu vou aplicar para as minhas clientes, vou fazer a estética das minhas clientes. Só que elas eram apaixonadas da minha sobrancelha e elas queriam de mim a sobrancelha. E eu falo que que eu não precisava daquilo porque aquele título não me tornou diferente para as minhas clientes, porque o reconhecimento que eu tinha com elas ali pelo trabalho que eu oferecia de sobrancelha continuou o mesmo. A diferença foi que eu queria oferecer outras coisas que elas às vezes até queriam fazer, mas não com o mesmo desejo como da sobrancelha. E eu percebo que muitas vezes a gente tenta buscar novos horizontes, novas coisas para agregar e tudo mais, e a gente perde o foco daquilo que realmente é o nosso dom, o nosso caminho, aquilo que a gente desenvolve com maestria. E foi assim que eu fiz o curso. Eu tentei incluir nos meus atendimentos, achei que eu ia ser apaixonada por fazer massagem e descobri ali no curso de estética, foi mais uma das coisas que eu aprendi no curso de estética, foi de que eu não gostava de fazer massagem, que eu não gostava de atendimento corporal. E aí eu fui ver produto, aparelho para fazer facial, tratamentos faciais, e o investimento que eu teria para fazer tratamento facial era muito alto pelo retorno que eu teria. Com o que eu ganhava ali em 30 minutos de sobrancelha, era muito mais do que eu ganhava fazendo uma limpeza de pele ou fazendo uma sessão de peeling e tudo mais, que eram coisas muito mais caras para mim como profissional, que me demandavam mais tempo, e que o grande X que eu percebi que não era minha praia, aplicar a estética. Eu não via a transformação da cliente. Para mim não tinha nada mais gratificante do que receber ali o pagamento dela, era olhar para ela e ver como ela entrou e como ela estava saindo ali do meu espaço de sobrancelha. E isso realmente assim me deixava realizada. Cada sobrancelha que eu fazia e cada cliente que eu via mais bonita e feliz e sorrindo pro espelho, aquilo ali me realizava. E isso tudo é um combustível, né, para empurrar a gente para dentro, para frente. E o curso de estética, sim, foi muito desgastante, foi muito decepcionante para mim, porque eu descobri que eu não precisava daquele título. Mas ele me trouxe essas experiências na minha vida que, se eu não tivesse passado por elas, talvez ela teria ficado aquela pulguinha atrás da orelha. E eu falo isso porque muitas vezes a gente espera que um rótulo defina quem você é, quem eu era. A gente muitas vezes espera por um rótulo, ela é isso, ela é aquilo. E aí a gente não valoriza aquilo que a gente tem na mão. E aquilo que a gente tem na mão pode ser muito mais precioso do que aquele rótulo que a gente quer ali, né, na hora de fazer uma ficha, de preencher. E assim foi. E aí, quando eu tinha, em 2015, né, 2012 para 2015, eu realizei uma das maiores proezas da minha vida, que eu achei que não imaginava, né, não estava ali contando, não estava nos meus planos, mas eu comprei o meu primeiro carro zero, sem financiamento, tudo fruto do meu trabalho. E tudo vindo daquele trabalho que eu desempenhava, que eu amava fazer, que as clientes gostavam, que eu via crescer cada vez mais. E quando eu comprei o meu primeiro carro, que eu fui lá e escolhi, não, quero esse, nessa cor, com esse equipamento, e que eu montei no carro a primeira vez, foi assim, é como se eu estivesse recebendo talvez um prêmio do Oscar. Realmente, naquele momento eu provei pra mim mesma que ter saído daquele emprego fixo e ter deixado aquele salário bom que eu tinha foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida.
E aí eu fui, depois, né, dessa realização, eu percebi que estava na hora de eu investir mais na minha vida pessoal. E eu tinha um outro sonho que era ser mãe, e eu engravidei logo depois disso. E quando eu engravidei, eu me vi num beco sem saída. Eu falei, tá, muito bom, e agora? Como é que eu administro essa carreira que eu criei? E como é que eu crio uma criança se eu não tenho nem ideia de como fazer isso? E eu passei ali o período de gestação, um período de mais puro de ansiedade, que eu posso dizer que talvez eu não tenha curtido os meus meses de gestação por conta dessa angústia de ter que deixar aquilo tudo que eu tinha conquistado. E aí, noite sem dormir, foi, até que chegou um momento em que eu falei, eu vou ter que arrumar alguém para trabalhar comigo. Eu falei, eu vou ter que trazer alguém para trabalhar comigo. Como é que eu vou deixar meus clientes na mão? Para quem que eu vou mandar meus clientes? E depois, quando eu voltar, cada uma tiver seguido o seu caminho, vou perder tudo que eu conquistei? E aí eu falei, não, eu vou colocar alguém para trabalhar comigo. E o grande desafio, que é uma grande besteira que existe na cabeça de quem chega nesse ponto de ter essa independência financeira, é achar que só eu daria conta de atender minhas clientes da forma como elas gostam, de que eu era única e exclusiva e que ninguém poderia fazer aquilo no meu lugar. Eu tinha aquela crença, eu precisava de uma pessoa para me ajudar, mas eu tinha aquela crença de que elas só queriam o meu trabalho. E mesmo assim eu fui, né? Não tinha outra opção, coloquei uma moça para trabalhar comigo. E ali nos últimos meses de gravidez, eu sentada ali do lado dela com aquela barrigona, mostrando pra ela como que as minhas clientes gostavam, pegando na mão mesmo, ó, essa gosta assim, essa gosta assada, essa quer isso, essa quer aquilo. E ela foi indo, e ela foi trabalhando, e eu saí de tá ali sem saber, né, de fazer os atendimentos único e exclusivo. E fui, né, tirar minha licença maternidade e deixei ali na mão dela, morrendo de medo. E quando eu voltei da licença maternidade, para minha surpresa, as minhas clientes estavam quase todas lá. E quase todas, que eu digo, a grande maioria da minha agenda, ela continuava ativa ali com aquela outra profissional. E foi bacana, foi bem bacana eu ter visto que eu tinha conseguido passar isso para uma outra pessoa. Aquilo que eu achava que estava só dentro de mim, eu tinha conseguido fazer com uma outra pessoa. E aí foi voltando, eu fui voltando aos poucos, fui voltando aos atendimentos. Só que eu percebi que duas coisas, que aquilo ali não dependia tanto de mim e que eu poderia desfrutar um pouco da minha maternidade, mesmo sem perder o que eu tinha conquistado. E aí eu fui voltando bem devagar, né, a trabalhar e mantive ela lá comigo. E nos últimos, né, por mais um ano depois que ela tinha entrado, ela ficou ali comigo nos atendimentos e trabalhando ali pra mim, trabalhando ali, né, atendendo as minhas clientes, eu levando, a gente fazendo eu atendendo aquelas umas que faziam questão, mas a grande maioria satisfeitas, até que chegou num ponto em que eu quis mudar, né, de vida, e eu abri um espaço de sobrancelhas, que aí foi quando eu abri a sobrancelharia. E aí era só eu e aquela moça que tinha vindo trabalhar para mim. E ali eu assumi uma responsabilidade muito grande, porque aí eu tinha um aluguel só para mim, eu tinha uma água, luz, internet, eu tinha tudo ali. E não era mais dividido entre eu e aquela minha outra amiga. Eu tinha ali que arcar com aquelas despesas sozinha. E quando eu falei isso pro meu marido, ele falou, você tá louca? Você tá louca? Você vai pagar
fazer uma despesa dessa por mês trabalhando com sobrancelha, eu percebi que mesmo com tudo aquilo que a gente já tinha conquistado, ele ainda tinha essa insegurança. A chave da coisa é você confiar e vai. Segura e vai. E eu confiei e fui, e abri, e trouxe essa moça para trabalhar comigo, e conseguia cuidar da minha filha, que devia até uns 5 meses nessa época. E fui trabalhando, e fomos trazendo mais clientes, até que, por alguns motivos de falta de afinidade ali, ou talvez por ego e coisas mais, eu dispensei essa moça que trabalhava comigo. E, para minha surpresa, né, ou não, depois que ela saiu, junto com ela foram várias outras clientes acompanhando ela e o trabalho que ela fazia. E de longe eu comecei a ver o crescimento dela. E aquela pessoa ali que veio trabalhar comigo, que eu peguei na mão, que eu apresentei às clientes, ela se tornou uma das minhas principais concorrentes. Ou seja, aquela conquista que eu tinha tido, eu consegui despertar nela também. E no primeiro momento eu até fiquei bolada. Eu falei, caramba, né? Que filha da mãe. Me levou cliente e tal. Só que olha que eu amadureci a ideia, que caiu minha ficha. Eu falei, cara, ela não tinha nenhuma cliente. Ela não tinha perspectiva, né? Não é nem ter cliente, ela não tinha perspectiva. E eu consegui despertar isso nela. Se eu conseguir despertar isso nela, eu consigo despertar em outras pessoas também. E aí, ali na sobrancelharia, me veio na cabeça lá outra coisa que eu ganhei com o curso de estética, que foi a minha primeira funcionária. Eu trouxe ela lá de quando eu fiz o curso de estética. E eu falei pra ela, vem trabalhar comigo. Ela falou, não, mas estou trabalhando fixo, registrado. Eu falei, vem, eu te registro. Quanto que você ganha lá? Vem trabalhar comigo, eu confio em você. Mais uma vez com medo, né, de tomar uma atitude, porque a outra, até então era comissionada, essa era registrada, era uma funcionária. E ela veio trabalhar comigo, e eu treinei ela, e eu desenvolvi, e as clientes gostaram, ou até hoje ela trabalha comigo. E aí, depois de um certo tempo, eu trouxe outra pessoa para trabalhar comigo, e eu desenvolvi, e as clientes gostaram, e ela foi crescendo. E eu comecei a abrir a minha mente para umas coisas que eu talvez não tivesse. E aquelas pessoas que vieram trabalhar comigo, aprenderam a fazer o que eu sabia e trouxeram mais conhecimento. Então hoje, depois de 8 anos aí, com todo esse histórico de sobrancelha, hoje eu tenho uma clínica de estética. Né? Eu posso usar o meu título talvez como esteticista para falar, eu sou esteticista, apesar de não ser a minha praia, eu sou esteticista e eu tenho uma clínica de estética e eu sou apaixonada por sobrancelha. Então a minha conquista como designer de sobrancelha foi realmente o que me moveu até esse ponto de chegar e ter várias pessoas trabalhando comigo, fazendo com que eu tenho uma clínica de estética que é focada em sobrancelha também, que é focada que a gente tem ali a base do nosso faturamento toda em sobrancelha, que agrega alguns outros serviços, mas que tem uma base que é a minha essência, que é sobrancelha. Então, mesmo esses outros profissionais que vieram, que trouxeram novos serviços, a gente ainda ali está enraizado e tem o nosso maior faturamento da nossa clínica ainda é sobrancelha. E a gente passou esse ano aí um ano desafiador, que eu não falo que foi difícil nem que foi fácil, mas foi desafiador, onde eu abri a minha clínica de 180 metros quadrados no centro da cidade, com uma capacidade de atendimento 4 vezes maior do que quando eu comecei, onde eu carrego toda a responsabilidade da clínica. E hoje eu vejo o faturamento da minha clínica sendo consolidado com design de sobrancelha. E eu sei que foi difícil para mim acreditar que talvez esse momento chegasse. Foi difícil para as pessoas que estavam em volta vendo o crescimento acreditar que esse momento chegasse, mas hoje sim,
Eu tenho uma clínica de estética, né, que faz vários serviços e tudo mais, mas que é fruto de uma raiz, lá tem uma essência baseada em sobrancelha. E durante a pandemia aí, onde a gente foi multado praticamente, a gente recebeu uma notificação de ter que fechar as portas, onde a gente não podia trabalhar, onde eu fui fiscalizada pela prefeitura para garantir que eu não estava tendo atendimento, onde eu tive que levantar acampamento, eu aluguei um apartamento num lugar sem acesso, né, sem ser no fluxo de atendimento. Eu aluguei um apartamento e a sobrancelha me fez continuar faturando a minha clínica, mantendo as minhas funcionárias todas empregadas, mesmo a gente tendo que estar oficialmente fechada. Enquanto não tinha bar, não tinha restaurante, não tinha sorveteria, não tinha ninguém estava podendo trabalhar, a gente estava trabalhando fiel, que fazia questão de estar ali, sabia que a gente tinha ali os cuidados que precisava e estava ali todo mês, e o nosso faturamento, claro que mais reduzido, só que permaneceu por conta das sobrancelhas. E isso é uma gratidão que eu tenho muito grande. Depois disso, muitas pessoas vieram me procurar querendo treinamento, querendo curso, querendo saber, E isso tem me feito refletir nos últimos anos, né? E quando eu olho assim para toda essa história, eu sei que eu posso ajudar muita gente a realmente transformar a sua vida com uma coisa que muita gente não dá valor, que é a sobrancelha. Então, foi assim que eu deixei de ser lá uma funcionária da Claro, que vendia plano do celular, e fiz realmente a minha vida, a independência financeira da minha família com sobrancelha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que você deixe seu comentário, sua pergunta e quem sabe a gente volte a falar mais sobre sobrancelha e como como você pode desbravar a sua vida e conquistar os seus objetivos trabalhando com isso. Um beijo, até mais.